Irmãos, a paz do Senhor. Deus, Ele abençoe a nossa semana que se inicia. Uma semana de vitória, uma semana de providência. Eu quero deixar uma palavra hoje para a nossa meditação, porque a live Vem Comigo no Glória está firmada na palavra. O que vai prevalecer aqui é a palavra. E o Espírito Santo, ele fala da forma que ele quer falar. Porque tem igrejas que estão limitando o Espírito Santo de agir. Tem muitas igrejas que estão fechando a boca do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos. Olha o que diz Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Porque o diabo tentou Jesus? Porque desde o nascimento, desde quando ele foi gerado no ventre de Maria, foi uma peleja. Você vai entender por que o diabo tentou Jesus. Vem comigo no Glória, capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem leva o crente para o deserto é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus te leva para o deserto é porque Ele quer se manifestar a ti. Assim como ele se manifestou a Moisés. Enquanto Moisés estava no palácio de Faraó, ele não conhecia Deus. Mas o dia que ele entrou no deserto, ele conheceu o Deus de Israel. É o Espírito Santo que leva o crente para o deserto. E você tem que entender esse processo. Muitos estão no deserto, mas estão murmurando, estão reclamando. A palavra diz que aqueles que murmuraram no deserto morreram, não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb entraram na terra que manda leite e mel. Se tu tá na luta, se tu tá na prova, se tu tá no vale, se tu tá no deserto, abre a boca e manda glória. Passa pela prova dando glória, passa pelo deserto dando glória. A palavra diz que durante 40 anos, Deus sempre esteve com o povo no deserto, entrando com providência, fazendo milagre, fazendo prodígio e maravilha. Durante 40 anos não faltou pão, não faltou carne, não faltou água, não faltou providência, não faltou milagre. As roupas não se envelheciam, os sapatos cresciam conforme a medida do pé ia crescendo. Deus fez milagre no deserto. Então entra tu nesse deserto, porque é Deus que está te levando. Jesus, ele é batizado. E quando ele sai do batismo, ele entra direto no deserto, prova. E Deus levou Jesus para o deserto para configurar para o diabo que ele é a semente da mulher que desceu para esmagar a cabeça da serpente.
Quando o homem peca, houve uma sentença. Adão, do teu suor, tu vai ter que ralar para comer. Mulher, a dor de parto eu vou multiplicar. E você, serpente, tu vai rastejar, tu vai comer pó. E vai nascer da semente da mulher, que vai esmagar a sua cabeça. Por isso que todos que Deus levantou, o diabo derrubou, o diabo perseguiu. Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Quando Satanás viu que Moisés viu Deus no meio do fogo e ainda foi vocacionado por Deus, recebeu o poder de Deus para libertar o povo do Egito, o diabo falou: ele é a semente da mulher, é ele que vai esmagar minha cabeça. Aí daqui a pouco ele mata um egípcio. Não é ele, não. E a história vai continuando. Deus levanta Sansão, homem consagrado desde o ventre da mãe. Eita, nazireu, cheio da unção. A palavra diz que ele pegava as raposas pelo rabo, amarrava e tacava na seara dos filisteus. A palavra diz que ele pegava os portões de Gaza e as rebentava com as mãos. Mas ele, aleluia, ele entregou a sua intimidade que ele tinha com Deus. Era ele, Deus somente. E fala para Dalila. Aí todos nós sabemos. Ele mente, ele brinca, o espírito sai dele. Aí o diabo fala: não é ele, não. O espírito saiu. Aí Deus vê um pastorzinho pastoreando as suas poucas ovelhas. Um pequenininho que ninguém dava nada por ele. Mas a palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele foi ungido 3 vezes pelo profeta. Virou rei de Israel. Cortou a cabeça de Golias. Satanás falou a ele: ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele cortou a cabeça do nosso cavalo. É ele. Aí de repente, adúltero e assassino coloca Urias na frente para morrer e fica com Betseba. Aí o diabo: não é ele, não. Aí, de repente, um homem de 30 anos de idade, canela cinzenta, homem de oração, ungido por Deus. E o profeta Isaías diz no capítulo 61 que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. A palavra diz que quando ele vai orar, quando ele vai se batizar, ele ajoelha e ora. E quando ele ora, o céu se abre. E quando o céu se abre, a pomba desce, que é o Espírito Santo representando na forma corpórea de uma pomba sobre a vida de Jesus. O pai fala com ele: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí o diabo falou a ele: ele é a semente da mulher, ele é aquele que veio para esmagar minha cabeça. Deus é com ele. O seu nascimento foi miraculoso, não teve participação nem da carne nem do sangue, foi obra do Espírito Santo. Ele é homem de busca, ele cura, ele faz milagre, ele sobre monte, aleluia, ele tem poder sobre os meus demônios. É ele. Aí ele entra no deserto.
Aí Satanás fala, eu mesmo vou guerrear contra ele. Aí todos nós sabemos. Versículo 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu alguma coisa. E terminado ele, esteve fome, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo, Satanás, tu conhece a palavra, tu tá usando a palavra para me derrubar, mas eu sou a própria palavra, eu sou o verbo encarnado, eu sou o verbo que estava desde o princípio com Deus. Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o diabo, ele continua, e o levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse, essa glória eu te dou, se prostrado tu me adorares. O diabo leva Jesus para o alto monte e mostra toda a glória que oferece a Jesus. Mas a palavra diz que é por pouco tempo. O que o diabo tem para te dar é por pouco tempo, mas que o que Cristo tem para te dar é por toda a eternidade. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu e disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito, mandarás os seus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Aleluia! E Jesus respondendo disse-lhe, Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, aleluia, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus passou pelo deserto, mas quem colocou Jesus no deserto foi Deus, foi o Espírito Santo. Ele não estava vazio. O diabo pensou que iria derrubar Jesus, mas Jesus, ele é a semente. Jesus só desceu do céu para esmagar a cabeça do diabo, destituir o diabo do poder. Por isso a palavra diz, onde reinou o pecado, superabundou a graça. A palavra diz que Jesus o ridicularizou e sobre ele triunfou. Por isso ele tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é aquele que é digno de glória, porque mesmo sendo tentado, ele venceu o tentador. Deus te abençoe. A palavra diz que no final do deserto o céu se abriu. Os anjos desceram e serviram a Jesus. Se tu passar pelo deserto dando glória, no final vai ter tentação.
O diabo vai fazer de tudo para você murmurar, para você parar, para você retroceder. Mas se tu for até o final, vai ter uma mesa preparada para você. Fique com Deus, em nome de Jesus.